Está cansado de chegar no final do mês sem dinheiro ou com um dinheiro muito curto para fazer aquilo que você realmente gosta? Ou talvez mesmo ganhando mais, parece que o dinheiro não para na sua mão, é como se fosse água que escorre quando você está com a mão aberta? Ou você não consegue conquistar aquilo que você realmente deseja, talvez fazer o curso que você quer, comprar algo que você deseja? Isso acontece porque você ainda não aprendeu a mandar no seu dinheiro. Você tem que entender, o seu dinheiro ele deve ser um escravo, ele deve ser uma ferramenta e não o senhor da tua vida. Nesse vídeo eu quero te ensinar a ser mordomo da sua riqueza e do seu dinheiro. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar nesse vídeo, assim como em outros vídeos aqui do Mordomia, se você ainda não viu nenhum vídeo, olha esse card aqui, como aprender qualquer coisa na sua vida. A gente começa pela base e a gente vai construindo os fundamentos e outros temas em cima daquilo. Então, a base do que nós vamos falar hoje, o fundamento disso, é por que a gente é incapaz, ou por que parece que a gente é incapaz de guardar o nosso dinheiro. Né? O povo brasileiro tem essa fama de que assim que a gente recebe o nosso salário, na primeira semana, às vezes, a gente já gastou com tudo, né? O famoso boleto. Nós já gastamos tudo com o aluguel, com as compras, ou às vezes, pior ainda, né? Talvez você está nessa situação, onde o teu salário não é suficiente para quitar o teu cartão de crédito, por exemplo. Você já está devendo a fatura do mês passado e agora está querendo parcelar essa para jogar para frente. Se identificou um pouco ou você conhece alguém que passa por isso? Você sabia que a maioria dos brasileiros eles devem dinheiro, seja para uma dívida imobiliária, para o cartão de crédito ou um carro que ele comprou em um financiamento? Pois é, essa é a realidade que nós temos no Brasil. E isso acontece por diversos fatores. Eles podem, com certeza, ser muito variados, né? Mas o que eu quero te trazer nesse vídeo são alguns fatores que provavelmente acontecem com você. O primeiro deles, do porquê que a gente não consegue guardar dinheiro, é a falta de educação financeira. E aí eu quero te trazer uma bomba que talvez você não saiba disso, mas o MEC, o nosso Ministério de Educação, ele já produziu várias cartilhas e várias apostilas, desde o ensino para crianças até o final do ensino médio, sobre educação financeira. Aí você fala, Neri, eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, esse é o problema. Essas cartilhas foram produzidas com o dinheiro do povo, foram muito bem produzidas, inclusive, é um material muito bacana. O problema é que ele ainda não é introduzido na grade curricular como uma matéria obrigatória. Então, pouquíssimas escolas públicas ensinam e até algumas particulares são bem raras de você encontrar que ensinam sobre educação financeira. Então, se você não sabe tomar conta do seu dinheiro, mandar no seu dinheiro, ser mordomo das suas finanças, fica tranquilo que, infelizmente, né, é uma triste notícia, a maioria das pessoas no Brasil também não sabem. E a primeira coisa que nós temos que entender é o impulso comprador que nós temos. Hoje em dia, se você pegar um canal, por exemplo, infantil, onde só passam desenhos e material para crianças, no meio de um desenho ou outro, você vai ver que existem propagandas. Podem, claro, são propagandas direcionadas para as crianças, como compra de bonecas, compra de carrinhos, de brinquedos mais diversos possíveis. Nós estamos numa sociedade onde as propagandas elas estão o tempo inteiro acontecendo. Você está vendo esse vídeo e daqui a pouco talvez vai aparecer uma propaganda aqui na sua tela. Você está entrando no Facebook, no Instagram, e enquanto você está rolando a página ali, a timeline, você vai ver uma propaganda. Nós estamos cercados por um mundo de oferta. E aí, a primeira coisa que essas ofertas ativam em nós é o nosso impulso por satisfação. Nós, como seres humanos, nós adoramos o prazer. E não tem nada errado nisso. Nós realmente temos que ter uma vida de prazer. As pessoas, às vezes, vivem uma vida só de sofrimento, só de trabalho e acabam não aproveitando aquilo que a vida tem para entregar de prazer. Só que, usando desse prazer, as empresas, e elas não fazem isso. Às vezes a pessoa pensa, nossa, que as empresas são más porque elas querem vender algo. O capitalismo é um sistema muito ruim. Eu não estou aqui para defender essa ideologia, mas sendo bem sincero, pessoalmente eu acredito que o capitalismo, de longe, não que seja o melhor, mas é o menos pior de todos os sistemas econômicos que a gente tem e que a gente conhece. As empresas elas não são más porque elas fazem isso. Provavelmente a empresa tem um produto que vai fazer a sua vida ser melhor, vai satisfazer um desejo seu. Afinal, você assina a Netflix para poder assistir um filme, você comprou esse celular, talvez que você está me vendo, porque você queria ter uma câmera melhor, você queria ter acesso à internet, você queria ter uma série de benefícios que você tem. As pessoas compram televisão, videogame, porque elas querem ter um tipo de benefício. Você compra uma viagem, um pacote de estadia em algum lugar, porque você quer ter o benefício do quê? Do prazer de estar naquele lugar, de conhecer um lugar novo, de viajar pelo mundo. Então, a busca por esse prazer é nato do ser humano. O problema é que o nosso cérebro ele tem vários vieses cognitivos. E um deles é o viés cognitivo negativo. Um viés é uma tendência, ou seja, é uma propensão a você sempre pensar daquela maneira. Às vezes a gente faz uma brincadeira com as pessoas quando a gente vai falar de dinheiro, que é assim, eu quero que você agora, mas seja muito rápido, por favor, responda com a primeira frase ou a primeira palavra que vier na sua cabeça e complete a frase que eu vou te dar. O dinheiro, ele é? Olha, provavelmente a probabilidade de você ter respondido algo como sujo,
o dinheiro não traz felicidade, ou você ter frases como quem ama o dinheiro ou quem busca o dinheiro, ele busca algo que é ilusório. Isso é um viés cognitivo negativo que nós temos no cérebro. Se você respondeu, por exemplo, o dinheiro é sujo, é exatamente por isso que você não tem dinheiro. É bem por isso. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você está inclinado a satisfazer esse teu desejo se você não pensar. Então muito cuidado, é por isso que as pessoas estouram seus cartões de crédito, é por isso que muitas vezes você tem um limite, às vezes 3, 4, 5 vezes maiores do que o seu salário comporta. E isso, nada contra o cartão de crédito. Se você souber administrar o teu cartão de crédito, ele é uma excelente ferramenta. Entenda isso, teu cartão de crédito, ele é uma ferramenta para você adquirir algumas coisas de um jeito controlado. Então é importante você tomar cuidado porque essa é a maior dívida que o povo brasileiro tem, com crédito rotativo, seja ele no cheque especial ou seja ele no cartão de crédito. Os juros praticados aqui no Brasil, eles são os maiores e mais abusivos do mundo. Existem cartões de crédito que você chega a 400% de juros ao ano. Tá? Então, muito cuidado, porque o cartão de crédito é uma ferramenta tanto para alavancar os teus sonhos e teus desejos, como para derrubar você e te colocar em dívidas. Então, voltando ao ponto que eu falei antes, nós não temos essa educação sobre guardar dinheiro, sobre poupar. Ou talvez você até foi educado um pouco e alguém te ensinou, tua mãe falou para abrir uma poupança, o teu pai falou para você guardar, porque a poupança, afinal a poupança ela é o investimento mais seguro que nós temos. E é importante você entender porque se você tem dinheiro na poupança hoje, enquanto você está vendo esse vídeo, você está perdendo dinheiro. Pois é, talvez você não sabia disso, mas é verdade. Todos que têm poupança hoje, nessa data que esse vídeo está sendo lançado, eles estão perdendo dinheiro. Ou seja, você está colocando um pouco do seu salário suado lá e ao longo do tempo você está, em vez de ganhando e acumulando cada vez mais, você está perdendo dinheiro. E isso é assunto para um vídeo que você vai entender logo logo. E sabe por que a gente realmente não consegue guardar dinheiro? Um é pela falta de educação e a segunda coisa é pela indisciplina que nós temos. Nós não gostamos de gerenciar o nosso dinheiro. E deixa eu te falar, você caiu do cavalo porque aqui no Mordomia você vai aprender a gerir a sua vida, gerir as suas emoções e gerir o seu dinheiro. Só que para você gerir algo, para você ser gestor, o mordomo, administrador daquilo que você tem, você vai ter que gastar tempo e você vai ter que aprender coisas novas. Se você tem chego no final do mês e não tem um tostão no bolso, ou não tem dinheiro para fazer coisas que você gostaria, ou pior ainda, você está devendo as coisas desse mês, deixa eu te dizer, quem está mandando em quem é o dinheiro e está mandando em você. Então você tem sido bobo. E como nesse canal as coisas são muito práticas, a primeira tarefa desse vídeo para você aprender a controlar o teu orçamento. Se você já tem uma planilha, se você já tem um lugar que você anota, beleza, pula essa parte do vídeo, não tem problema. Mas se você está chegando aqui e você não tem noção de onde você gasta o seu dinheiro, e calma, que talvez você está aí e você está se boicotando. Você está falando, não, eu tenho controle nele, eu sei para onde vai o meu dinheiro. Eu duvido. Você sabe o que você gastou ontem? Você sabe quando você vai lá e saca aquele dinheiro no banco? Você sabe para onde cada real que você sacou foi? Pois é, isso é um orçamento, você precisa saber disso. Neri, mas cada centavo eu preciso saber? Calma, você não precisa, aí vai depender do seu toque, da intensidade que você tem do seu toque. Tem pessoas que não precisam controlar o centavo ali, mas se você gosta, você vai poder fazer isso. Só que para você fazer isso, a primeira tarefa é, você vai anotar durante 30 dias, ou seja, durante um mês todo, para onde foi todo o seu dinheiro. É isso mesmo. Então você vai andar, aí vai do que você quer fazer, mas você pode andar com o teu celular, você pode andar com um bloco de notas, de algum jeito. Neri, eu não gosto de planilha. Não falei para você usar planilha. Calma. Faz do jeito que você quiser, tá? Se você é aquela pessoa mais arcaica, que tudo tem que ser no papel, então pega o seu caderninho, compra uma agenda, um caderno e vai tomando nota para cada lugar onde cada centavo foi. Se você já consegue lidar bem com planilha, é excelente. Com a planilha é tudo mais fácil, porque você pode colocar fórmulas e tudo mais. Cria uma planilha no teu celular, no teu computador e comece a escrever a data, o que você gastou e quanto você gastou com aquele dinheiro. Por que dessa tarefa? No final dos 30 dias você vai ficar chocado. Aqui na minha região, só para dar um exemplo para você entender. Aqui na minha região, ao comer fora de casa, ou seja, não almoçar e tal, mas comer esses lanches, sabe? Hot dog, x-salada, essas coisas, é extremamente caro. Muitas pessoas, eu já conversei com pessoas fazendo esse orçamento, onde a pessoa ganhava menos de R$2.000 e ela gastava mais de R$700 só em lanche. Pois é, presta atenção. Isso é quase a metade do que essa pessoa ganhava e ela gastou simplesmente
em lanche. Nele está falando que eu não posso comer lanche? Não é isso, calma. No final dos 30 dias, você vai ver que você gastou muito dinheiro em coisas que não fazem sentido para você hoje. Essa tarefa, ela vai chocar você, porque ela vai mostrar que talvez você gastou muito dinheiro com coisas que não fazem sentido agora para você. Foi simplesmente um impulso de compra naquele momento. Eu garanto que se você for agora, no seu quarto, no seu guarda-roupa, na sua cozinha, você vai encontrar coisas que simplesmente estão lá entulhadas, mas no momento que você comprou, você falou, eu precisava muito disso. E esse é o problema. Você precisa refletir muito antes de comprar algo, e o orçamento vai te ajudar a ver isso. Você que tem carro, você vai começar a ficar chocado porque você gasta muito dinheiro com o seu carro. Pode ele ser econômico ou não, você gasta dinheiro com manutenção, com peça, com óleo, com revisões, com outras coisas, com impostos e taxas e multas. Tendo um orçamento, você vai começar a entender para onde está indo o seu dinheiro. E olha, ser um bom gestor, ser um bom mordomo é exatamente isso. Saber de onde algo vem e para onde algo vai. É saber prestar contas daquilo que você administra. E nada melhor do que você poder crescer com o teu dinheiro sabendo de onde ele vem e para onde ele vai. Tendo o orçamento, a primeira tarefa, deixa eu te falar uma coisa, eu quero já falar um negócio aqui que é para você entender. Se você está vendo os meus vídeos, mas não faz as tarefas, para de ver. Para de ver, porque se você não faz a tarefa, não resolve. Você acha que aprende o que você está vendo aqui, mas você não coloca em prática. Então é disso que está cheio o mundo inteiro e principalmente no Brasil. Muita gente vai ver esse vídeo e não vai fazer nada. E o que vai acontecer? Vai chegar ao final do mês e ainda vai estar devendo dinheiro, ainda não vai ter dinheiro guardado, não vai ter solução na sua vida financeira. Então aprende, sai dessa procrastinação que você tá e toma atitude na sua vida e começa a fazer a tarefa. Com o teu orçamento pronto, né, você vai começar a fazer a tua tarefa. Eu quero trazer agora alguns conceitos, um pouco teóricos e alguns bem práticos, para que você entenda um pouco mais sobre o dinheiro. Me diz uma coisa, algum dia você já perguntou o que é dinheiro? Pergunta aí agora. Vai. O que é dinheiro? Talvez você vai responder, dinheiro é aquele papel, aquela cédula. E não que você esteja errado, mas tem um pouquinho mais de história que a gente tem que entender. Então, para a gente entender um pouco melhor essa questão de escambo, para fazer um pouco mais de sentido para você, vamos voltar um pouco na história, lá na época onde a nossa sociedade era uma sociedade nômade. O que é nômade? Era quando as pessoas não tinham um lugar fixo onde elas moravam. Elas simplesmente iam viajando, onde existia um alimento, onde existia um animal para ela caçar, e as famílias se organizavam desse jeito, a sociedade se organizava desse jeito. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar mais paradas, né? A gente começou a ver uma sociedade de agricultura, onde a pessoa tinha a sua casa, próximo da sua fazenda, ela produzia algo ali, ela não saía dali. Muitas vezes, ela morria naquele mesmo lugar. Ela nascia, ela crescia e ela morria naquela propriedade. Com isso crescendo, as pessoas começaram a ter altos volumes de mercadoria e concorda comigo, que ficava inviável uma pessoa que plantou, vamos dizer assim, 1 tonelada de arroz, levar essa 1 tonelada até um outro lugar para ela trocar por um outro produto. Era inviável. Então, eu estou resumindo a história para ficar bem mais simples para você, tá? Mas se você quiser, aí no YouTube tem vários vídeos sobre a história do dinheiro, vai ficar mais fácil para você entender. Então, se eu fosse produtor de arroz, eu venderia o meu arroz em algum lugar, talvez um centro de distribuição, numa mercearia, algum lugar mais central, trocaria pelas moedas de prata e se eu quisesse comprar a carne, eu iria até quem tem a carne e com aquele valor da moeda de prata, eu olharia na tabela de quanto a prata vale para a carne e trocaria o valor daquela moeda por aquele produto. Muitas pessoas leem João 2 na Bíblia e não entendem porque Jesus dava aquelas chicotadas no templo e falavam, saiam daqui, vocês estão transformando a casa de Deus num lugar de mercadoria, num mercado, num lugar de comércio. O problema não era a venda ali próximo ao templo, porque esse comércio ele foi feito exatamente porque as pessoas não conseguiam trazer tantos animais de tão longe para fazer o sacrifício ali no templo. Então começou a existir uma moeda de troca. As pessoas iam com as suas moedas e elas trocavam ali pela rolinha, pelo pombo, pelo carneiro e os animais que eram oferecidos. O problema é que os vendedores começaram a cobrar valores abusivos, então Jesus começa a confrontar aqueles vendedores. Isso é uma curiosidade para você entender um pouco mais sobre essa história, a parte histórica da Bíblia. Com o passar do tempo, cada vez mais esse sistema foi ficando inviável, porque concorda comigo que você chegar num mercado, por exemplo, hoje em dia, você vai ter talvez 10 mil itens. Imagina você ter que olhar numa tabela quanto que cada moeda de prata vale para o arroz, quanto vale para o feijão, quanto vale para a carne, quanto vale para o trigo, quanto vale... Fica inviável. Então, eles começaram a atrelar a coisas que são mais valiosas, como o ouro. Durante muito tempo, as moedas tinham uma coisa chamada lastro. Ou seja, se você tinha X moedas, ela equivalia a X barras de ouro ou peso de ouro. Onças, no caso, como é chamada a medida do ouro. Até um certo tempo, se você realmente tivesse R$1.000 no banco, você teria X% do ouro que aquele banco possuiria. Com o passar do tempo,
durante muitos anos, a nossa moeda ela se tornou virtual. O que significa isso? Significa que se você tiver 1.000, 5, 10, 15 mil ou 10 reais no seu banco e você pedir para sacar o ouro, provavelmente seu gerente lá ele vai dar risada da sua cara, ele vai falar que você está ficando maluco. Porque o banco não tem necessariamente essa reserva de ouro que ele promete devolver para você. E aí é que começa a ficar um problema, né? O dinheiro começa a ficar virtual e olha como é interessante. Você vai numa empresa, trabalha o mês inteiro e no final do mês o que você ganha? Você não ganha arroz, carne, feijão, ouro. Você ganha um número na tua conta bancária. E aquele número significa o quê? Não significa que você tem um material, não tem ouro nas suas mãos. Você tem o poder virtual de trocar esses números por algo material. Então agora mesmo, se eu entrar na minha conta do banco, eu vou ter um valor X, eu posso entrar na Amazon, escolher um produto, clicar em comprar, esse dinheiro da minha conta vai diminuir, o da Amazon vai aumentar, vai passar o meu cartão de crédito e eu vou receber aquele produto em casa. Tudo isso é virtual. Então o nosso dinheiro hoje ele não tem um lastro. E até, se você quiser, se gosta desse assunto de economia, eu convido você a pesquisar no YouTube 1929, a crise de 2008, você vai encontrar vários problemas que já aconteceram no mundo porque o nosso dinheiro é virtual e as pessoas ainda não sabiam como lidar com ele. Então essa é basicamente a história do dinheiro de um jeito bem simplificado. Convido você, se você quiser, pesquisa aí no YouTube para você, se você gostou desse assunto, pesquisar mais. Então é daí que vem o dinheiro. Então hoje você não tem esse lastro, o seu dinheiro ele é virtual. Dentro disso a gente começa a segmentar duas áreas que são as áreas mais importantes sobre dinheiro. Os ativos e os passivos. Eu tenho certeza que você provavelmente tem muitos passivos e poucos ativos se você está vendo esse vídeo. Neri, o que é um ativo e o que é um passivo? Bem simples. Vamos a alguns exemplos. Na coluna dos ativos, quando você trabalha, o seu trabalho ele parece um ativo, porque afinal você gasta 30 dias trabalhando e suando e gastando seu tempo e a empresa te retorna um valor daquele trabalho. Na coluna de passivos, por exemplo, o seu carro, se você tem um carro, ele é um passivo. Afinal, você não ganha nenhum dinheiro, o seu carro não dá dinheiro para você. Neri, eu sou Uber. O seu carro continua não dando dinheiro para você. Ele é simplesmente um meio pelo qual você consegue trabalhar. Mas se o carro desse dinheiro, você deixava ele parado na garagem e a sua conta no banco ia aumentando. Começou a fazer sentido? O seu carro ele é um passivo. A sua moto ele é um passivo. A sua casa financiada é um passivo. E não é um passivo só porque você financiou. Talvez ela está quitada e ela ainda é um passivo. Como assim? Você não tem que limpar a sua casa? Você não precisa pagar, às vezes, um jardineiro para fazer o seu quintal? Você não tem que, talvez, gastar tempo para poder fazer o seu quintal? Se você tem piscina, você precisa gastar com um piscineiro para cuidar da sua piscina. A sua casa tira mais dinheiro do que o que ela coloca. Então, preste atenção. Dentro dessas duas colunas, para você crescer, prosperar e dominar o seu dinheiro, você precisa aumentar a sua coluna de ativos e diminuir a sua coluna de passivos. Ficou curioso para saber o porquê que o trabalho ele parece um ativo, mas ele não é? Fica tranquilo. No próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Porque no trabalho ele não está nas colunas dos ativos. Fica tranquilo que no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Um outro ativo, por exemplo, para você entender, é quando você faz um investimento. O investimento é quando um dinheiro, um valor que você coloca, gera automaticamente mais dinheiro para você. Há muito tempo atrás, eu vou entrar nesse assunto para você entender. A poupança, ela era um investimento, eu não vou dizer excelente, mas era um investimento. Você colocava R$1 e ao longo de algum tempo você teria mais, óbvio, né? Mais do que R$1, mas aquele dinheiro, ele teria valor. Você realmente ganhou dinheiro. E por que parece que ao longo do tempo, mesmo o seu saldo aumentando na poupança, você não está ganhando dinheiro? Lembra quando eu falei do escambo, onde existia uma tabela que falava que uma moeda de prata valia tanto de carne, tanto de arroz e tanto de feijão? Pois é, essa tabela ela ainda existe e alguma das coisas que determinam qual é o valor da moeda para determinado produto é a inflação. E talvez você viu notícias por aí que a inflação tem diminuído. Ela tem diminuído, mas nunca a poupança estourou o valor da inflação. O que significa? Que mesmo a poupança te dando alguns centavos, alguns reais a mais, no final do ano, ou no final daquele período que você está com dinheiro na poupança, a inflação ela foi muito maior. Então, os R$100 que você tinha no começo daquele período, que talvez comprassem, vou colocar um valor aqui só para a gente entender. Com R$100 no começo do período, você comprava 50 quilos de arroz. Ao longo de um ano, você tem R$105. Mas eles não compram mais 50 quilos de arroz. Agora eles compram 48 quilos de arroz. Ou seja, você ganhou mais moeda,
mas a sua moeda perdeu o valor. Então, no começo do ano, você conseguia comprar mais arroz do que você consegue comprar agora. E aí eu faço a pergunta, adianta algo ter mais dinheiro virtual e não poder ter mais daquele bem que você precisa? Não faz nenhum sentido. Isso é o que a poupança é nos dias de hoje. Se você coloca o seu dinheiro na poupança, ao longo do tempo você está perdendo dinheiro porque a inflação e outros fatores são maiores do que o rendimento que a poupança tem para você. Mas fica tranquilo, você deve ter ouvido o seu pai falar, o seu avô, alguém de muita confiança, de que a poupança ela é o investimento mais seguro que você pode ter na vida. E aí eu faço você voltar um pouco à história, chega lá pro teu avô e pergunta para ele sobre o que aconteceu com a poupança quando o Collor de Mello era o presidente do Brasil. E eu não vou nem responder nada nesse vídeo, eu vou deixar essa pessoa aí que você confia, tá certo em confiar, te explicar o que aconteceu nesse período. Hoje você tem vários investimentos que são seguros, como a poupança. Você vai ter títulos nacionais, você tem vários títulos atrelados às vezes aos bancos, que são realmente seguros. Você não vai ter nenhum tipo de risco ou problemas. E hoje nós temos o FGC, que é uma instituição que garante que aquilo que você está depositando, você vai poder receber aquilo corrigido, ou pelo menos o mesmo valor que você tinha quando você depositou. Então existem vários, e para você entender um pouco mais sobre esses investimentos, tudo vai girar em torno do seu perfil de investidor. Se você abrir uma conta numa corretora, numa empresa, uma corretora é uma empresa, é quase como um banco, onde você vai ter acesso a esses produtos de investimento, como títulos públicos, como debentures, como ações e vários outros produtos que você pode encontrar. Quando você fizer um cadastro em uma corretora, o primeiro teste que você terá que fazer é o perfil de investidor. O perfil determina mais ou menos como você está disposto a se arriscar para ganhar mais ou menos dinheiro. Deixa eu te explicar de um jeito bem simples. Se você é uma pessoa que tem muito medo de ganhar dinheiro, você vai preferir investimentos que têm menos risco. Por exemplo, como a poupança, só que a poupança não dá dinheiro, você aprendeu, tire o dinheiro da sua poupança, pelo amor de Deus e pelo amor do seu dinheiro e de você, e coloque numa aplicação também tão segura quanto a poupança, mas que no final do período vai te dar dinheiro, que são os títulos de renda fixa. O que significa título de renda fixa? O nome é bem autoexplicativo. Significa que quando eu colocar R$100 ao longo de um determinado período, e quem determina esse período é a corretora ou é aquele que faz o título. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui no vídeo é uma explicação de como o mercado financeiro funciona e como que você pode melhorar os seus rendimentos. Eu não sou um analista e eu não estou recomendando nenhum produto para você. Por favor, peça ajuda do seu gerente ou, melhor ainda, ajuda de alguém lá que assiste você na corretora. O perfil de investidor ele vai determinar o quanto de risco você está disposto a correr para ganhar mais ou menos dinheiro. Para você entender um pouquinho isso, uma pessoa extremamente conservadora, essa pessoa que coloca o dinheiro na poupança, mas como você aprendeu que a poupança não dá dinheiro e pelo contrário, você ainda perde dinheiro, você vai tirar da poupança e colocar num título de renda fixa. E o nome renda fixa é autoexplicativo. Significa o quê? Que quando você colocar R$100, por exemplo, em um título, ao longo de um período, que quem vai determinar é quem fez aquele título, pode ser o governo, pode ser o banco, pode ser a corretora. Ao longo daquele período, você vai receber um valor fixo, por exemplo, 10%. Então, se eu colocar R$100, digamos que o período seja um ano, após um ano eu vou receber R$110, ou seja, R$100 iniciais mais 10%, que foi o combinado na renda fixa. Isso é o nome da renda fixa, é o título de renda fixa. Você sabe quanto você vai ter no final. E existe um outro tipo de investimento, que é a renda variável, e assim como na fixa, o nome já explica, ela varia durante o tempo. Um exemplo mais clássico da variável são as ações. Quando você compra uma ação, que nada mais é do que um valor de participação societária na empresa, ou seja, você vira sócio daquela empresa e você pode comprar e vender quando você bem entender, ela varia de tempos em tempos. Por exemplo, se você compra uma empresa, você pegou aqueles R$100 e comprou uma empresa, vamos dar um exemplo aqui, tá? O Banco Itaú. Você acha que o Banco Itaú é uma boa empresa, você compra R$100 em ações do Banco Itaú. Você pode fazer isso, tá? Se você quiser. Você consegue comprar com pouco dinheiro várias ações. Você não precisa ter muito dinheiro. As pessoas acham que para comprar ações elas precisam ter milhares de dinheiro. Não. Hoje com R$3, R$4, você consegue comprar ação de algumas empresas. Vamos dizer, lembrando que aqui não é recomendação. Você comprou R$100 do Banco Itaú e ao longo do tempo, vamos dizer que durante um ano que você ficou com aquelas ações, o Banco Itaú ele cresceu, ele vendeu muito, ele teve muito lucro, ele conseguiu fazer investimentos que aumentaram o seu patrimônio, você afinal é sócio deles.
Sendo sócio do Banco Itaú, as suas ações elas tendem a valorizar e você vai recebendo um valor durante 3 meses ou 4 meses, eles vão te pagando os dividendos, que é como se fosse o salário do investidor. E ao final daquele período, você vai ter um valor X. Você sabe quanto você vai ter? Porque o valor no final do período, ele depende da performance que a empresa que você comprou as ações teve. Por isso é uma renda variável. Vou te dar um exemplo bem prático disso. Pessoas que eram sócias da Vale do Rio Doce, você lembra que teve aqueles problemas onde as barragens estouraram? Pois é, um dia antes, a Vale valia um valor X, vamos dizer que R$10. Quando as barragens estouraram, as ações caíram, sei lá, para R$5. Ou seja, se você vender as ações quando aquelas barragens tinham estourado, você teria perdido 50% do seu patrimônio. Talvez com isso você fica, Neri, e aí o que eu faço? É um risco muito alto. Por isso que você precisa preencher o seu perfil de investidor e saber se você não está disposto a correr nenhum risco, se você está disposto a correr riscos moderados ou se você é um investidor agressivo e não se importa muito com o risco, porque afinal você está disposto a ganhar mais dinheiro. E o risco, só para você entender, ele é proporcional ao retorno que você vai ter. A pessoa que coloca em renda fixa, ela não vai ganhar tanto dinheiro quanto a pessoa que investiu na renda variável e conseguiu alcançar um lucro muito alto. Então, assim, tem até algumas pessoas, alguns gurus na internet que dizem que você não consegue ficar rico com renda fixa. Se isso é verdade ou não, eu deixo para o mérito deles. Mas que é fato é de que pessoas que investem em renda variável, que conseguem assumir mais risco. E lembrando, você precisa saber o que você está fazendo tanto na renda variável como na renda fixa. Elas tendem a ter mais retorno ao longo do tempo. Então, vamos recapitular o que você entendeu nesse vídeo. Então, recapitulando o que você viu nesse vídeo. A gente entendeu um pouquinho do porquê que nós não conseguimos guardar dinheiro. Afinal, a gente quer ter o prazer de ter o bem, de comprar algo, ou às vezes de mostrar para o outro que a gente tem algo. Isso é uma coisa até meio terrível de você fazer. Você entendeu que você tem um impulso pelo prazer, você tem um viés cognitivo na sua mente que faz você gastar às vezes mais do que você tem. Você entendeu no segundo ponto que para você ser um mordomo do seu dinheiro, você precisa de um orçamento, saber de onde o dinheiro vem e para onde ele vai. E agora você está começando a entender algumas classes de ativos. Você entendeu que você precisa aumentar os seus ativos e reduzir os seus passivos, ou seja, comprar coisas ou produtos que vão te dar mais dinheiro ao longo do tempo e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e vender coisas ou não adquirir coisas que tiram dinheiro de você, que ao longo do tempo elas mais dão trabalho e mais gastam dinheiro do que te retornam de dinheiro. Tenho certeza que com esses 3 pontos, se você colocar em prática, executando a tarefa que eu coloquei no segundo ponto, se você não lembra, volta lá para você recordar, você já vai começar a ter uma noção daqui a algum tempo, talvez na primeira semana, você já vai ficar chocado com aonde tem ido o seu dinheiro e como você vai fazer para poder receber mais dinheiro ou poder cortar alguns gastos que são inúteis na sua vida. Eu quero falar uma coisa bem importante, tá? Muitas pessoas têm uma ideia de que, para eu poder ter dinheiro, eu poder guardar no final do mês, eu preciso cortar todos aqueles custos que eu gosto, eu não posso fazer mais nada que eu gosto, eu não vou poder sair, eu não vou poder jantar, eu não vou poder sair com a minha esposa. Não tem nada a ver isso. É importante você gastar o seu dinheiro com coisas que realmente fazem sentido para a sua vida. Então, não esquece aquela história de que eu saio com a minha mulher para jantar, eu não vou poder mais fazer isso. Não, talvez se você sair todo dia e o lugar onde você mais gasta dinheiro é com isso, você vai ter que diminuir durante um tempo até a sua coluna de ativos aumentar para você poder não só poder sair para jantar mais, mas talvez jantar em lugares melhores e com mais frequência. Você aprendeu agora diversos fatores que vão contribuir para que você possa administrar e ser mordomo do seu dinheiro. Espero que você cumpra as tarefas. Eu sou o Neri, esse é o Mordomia. Espero que você seja um excelente mordomo da sua vida e até a próxima.